Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jomel Francisco dos Santos, sou médico veterinário e professor de clínica buiátrica no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. A nossa aula de hoje é sobre insuficiência cardíaca congestiva dos ruminantes. Então pessoal, a insuficiência cardíaca congestiva, ou ICC, sua sigla, o nome mesmo já diz o que é, a incapacidade do coração em bombear a quantidade de sangue necessária para a oxigenação, nutrição, ou seja, para a manutenção da homeostase do organismo do animal, Então ela pode ser dividida em insuficiência cardíaca congestiva esquerda, que os sinais clínicos são mais evidentes pulmonares, devido ao que a gente já vai falar daqui a pouco sobre a sua fisiopatologia. Então os sinais principais quando se tem um acometimento de insuficiência cardíaca congestiva esquerda são mais pulmonares, e também pode levar a insuficiência cardíaca congestiva direita, pode ser secundária à esquerda, e a direita ela tem os sinais clínicos mais evidenciados ao longo da circulação portal e visceral, ou seja, vai ter uma congestão hepática, pode ter uma congestão esplênica, certo? Congestão cardíaca, claro que já vai estar aqui, como o nome já diz, insuficiência cardíaca congestiva no átrio direito, no coração direito, também pode chegar a ventrículo, enfim. A gente vai ver alguns sinais específicos dessa insuficiência cardíaca congestiva direita. E a gente observa que dentre os ruminantes, os bovinos são os mais acometidos e mais acometidos pela insuficiência cardíaca congestiva direita, certo? Então, dentre as insuficiências cardíacas congestivas, que é um achado de doenças cardiovasculares, é um sinal, e a gente pode também reunir essas insuficiências cardíacas congestivas como se fosse mesmo uma doença, O animal está com insuficiência cardíaca congestiva, mas a gente vai observar quais são as causas dessas insuficiências cardíacas, E quando a gente observa dentre os ruminantes, os mais acometidos são os bovinos, e dentre eles, dentre essas duas apresentações entre esquerda e direita, a direita é a que mais ocorre. Então a condição de insuficiência cardíaca congestiva, independente se ela for direita ou esquerda, mas ela é uma de evolução lenta, um processo crônico, e pode advir de problemas relacionados à função cardíaca, como degeneração do miocárdio, neoplasia miocárdica, processos inflamatórios então nesse músculo cardíaco, como também processos inflamatórios infecciosos como endocardite valvular, processo de retículo pericardite traumática, doenças pericárdicas também, uma exsudação pericárdica, certo? Uma pericardite, certo? E defeitos congênitos também, não dá para descartar que também são uma das causas que ocorrem, que levam à insuficiência cardíaca congestiva. E como consequências e danos à função cardíaca, a gente pode observar uma disfunção de contratilidade, vai haver uma insuficiência sistólica, ou seja, não vai ter aquela contração devido a esse processo congestivo. Essa insuficiência não vai ter aquela contração para fazer a propulsão, o encaminhar correto do sangue, pelas câmaras cardíacas, Então também vai ter um enchimento inadequado, consequentemente uma insuficiência diastólica, ou seja, mesmo quando o coração está relaxado, ele não vai conseguir encher-se totalmente, corretamente na quantidade que precisava, porque já advindo também dessa disfunção de contratilidade, porque a gente sabe que tem a sístole e a diástole. Então se a sístole ela já não é totalmente íntegra, não tem a sua função total, consequentemente a sua diástole também não vai ser adequada, Então vai ficar faltando essa concentração, essa quantidade de sangue correta passando pelas câmaras cardíacas, Então o fluxo também pode estar obstruído no caso de estenose de válvulas, bem como também o fluxo regurgitante, que é quando a gente tem insuficiência valvular, quando a gente tem um mau fechamento dessas válvulas, e a gente acaba na ausculta observando os sopros, que é aquela a falta do fechamento correto dessas válvulas acaba tendo volta, refluxo sanguíneo, então vai ter esse fluxo regurgitante, e esse fluxo a gente observa também como um dos sinais que a gente vai observar depois desse fluxo regurgitante é aquela congestão também dos grandes vasos, principalmente veia cava cranial indo para jugular, onde vai dar a prova da estase ou jugular positiva, que a gente vai observar ela ali congesta, ela é evidente, em alguns casos também até pulsante.
embora seja uma condição de evolução lenta, né, de caráter crônico, a gente observa alguns sinais clínicos iniciais, tanto para a insuficiência cardíaca congestiva esquerda ou direita. O animal ele vai apresentar desconforto respiratório em exercício leve, ele vai começar apresentando isso, né, uma respiração e o pulso vai demorar a voltar ao normal depois desse exercício, tá? A frequência cardíaca em repouso ela vai estar levemente aumentada, ou seja, isso é fora do normal porque isso é um mecanismo compensatório de tentar conseguir fazer irrigação, oxigenação do corpo, e aumentando essa força, né, cardíaca, né, essa frequência cardíaca, porque está insuficiente, está congesto, né? E baixa também do score de condição corporal, porque o animal ele começa a ficar mais debilitado, mais apático, inapetente. Então, inicialmente a gente começa a observar esses sinais clínicos. Falando um pouco da fisiopatologia, né, patogenia, de como ocorre todos os processos que vão alterar a condição do organismo, né? Na insuficiência cardíaca congestiva direita, a gente vai observar uma congestão venosa na grande circulação, tá certo? O que isso vai fazer? Lembra? No átrio direito para ventrículo direito, o coração direito vai estar chegando sangue venoso. Então essa congestão venosa nesses grandes vasos, isso também vai fazer com que a filtração capilar vai estar aumentada e consequentemente vai aumentar pressão hidrostática nesses vasos, gerando ali um edema subcutâneo e nas cavidades. Então a gente começa a observar ascite, tá? Derrame pleural, né? Um hidrotórax, edema subcutâneo, edema submandibular, tá certo? Edema de membros. Além disso, né, na função renal também vai estar comprometida nesses casos, insuficiência cardíaca congestiva direita, né? O fluxo sanguíneo sanguíneo vai estar diminuído. Com isso vai ter um menor débito urinário, o animal vai ter uma menor excreção urinária, diminui-se o volume urinário, vai causar lesões anóxicas nos glomérulos, né, na parte funcional do rim. Com isso aumenta-se a permeabilidade, então ele não vai ter aquela seleção, aquela reabsorção e absorção de compostos que são extremamente importantes, como as proteínas. E aí a gente vai observar que vai ter várias proteínas plasmáticas que são importantes para manter a integridade dos vasos, da imunidade, dos tecidos, né, enfim, da saúde, homeostase do animal, e vai estar saindo na urina. Então por isso que a gente observa também essa consequência desses derrames cavitários nos animais também. Aí quando você vê, mesmo com o fluxo diminuído de urina, né, com o débito menor, com a menor excreção urinária, mas quando você vê, essa urina está mais concentrada, está com esses componentes proteicos em maior quantidade. Então também no fígado vai apresentar uma congestão hepática, e com isso, como consequência, vai ter essa digestão e absorção deficientes, né? Aqui uma imagem mostrando o fígado no aspecto de noz moscada, tá? Ele perde um pouco de sua funcionalidade e a gente observa que ele não vai conseguir fazer as suas funções fisiológicas, né? Não vai manter essa homeostase hepática no processo digestivo e absorção. Com isso vai trazer debilidade aos animais. Os animais vão acabar tendo mais essa perda de score corporal, essa perda de desenvolvimento, porque não vai estar absorvendo e nem digerindo corretamente os nutrientes necessários para a sua manutenção. Então a clínica desses pacientes com insuficiência cardíaca congestiva direita, a gente vai observar aumento na frequência cardíaca respiratória, né? Taquicardia e taquipneia são mecanismos compensatórios de tentar melhorar essa condição insuficiente, né? Pulso jugular positivo a gente observa porque está tendo esse regurgitamento, esse refluxo sanguíneo voltando ali, via cava cranial, tá? Jugular externo a gente observa, então, como nessa imagem, a terceira imagem aqui mostrando o pulso jugular positivo, tá certo? Em alguns casos a gente pode observar essa veia jugular pulsante, tá? Ou só engurgitado, ou às vezes mesmo sem fazer a prova da jugular com a da estase com o dedo ali, ela já fica mesmo que engurgitada sozinha, tá certo? Hidrotórax, hidropericárdia e ascite, então acúmulo de líquidos nas cavidades, tá certo? O edema também, tá podendo ser edemas localizados, bem como edema generalizado anasárico, então edema de peito, parede abdominal ventral, prepúcio, úbre e membros, tá? Uma diminuição urinária, como a gente já observou ali, vai diminuir esse fluxo renal, esse fluxo sanguíneo, que vai diminuir a
a excreção urinária, mas também vai aumentar a concentração de compostos devido ao aumento da permeabilidade, e isso tem as proteínas plasmáticas saindo nessa urina, né? O animal vai ter essa debilidade, como a gente já falou também, advindo de uma congestão hepática, né? Dessa falta de digestão e absorção corretamente. O animal ele vai estar mais cansado, o animal vai estar mais apático, vai deixar de comer, vai ficar inapetente, até anorexo, e ele entra nesse quadro depressivo, esse quadro de tristeza também, devido a toda essa congestão geral que o animal está apresentando. Já a insuficiência cardíaca congestiva esquerda, né, ela ocorre devido ao aumento de pressão de enchimento do coração esquerdo, ou seja, átrio e ventrículo esquerdo, né, que vai estar indo para a grande circulação, mas está tendo uma congestão causada também por uma congestão venosa pulmonar, ou seja, quando tem esse trajeto de levar da pequena circulação, né, do pulmão para o coração, ali está congesto. Essa congestão venosa pulmonar vai levar aos problemas como edema pulmonar. Então como é que ocorre, né? O que a gente vai observar de sinal clínico? O que a gente vai observar que vai estar ocorrendo? Devido a esse aumento da pressão venosa pulmonar, desse aumento de pressão de enchimento do coração esquerdo, vai aumentar também a frequência respiratória, o animal vai entrar em taquipneia, vai ter uma profundidade da respiração, um esforço respiratório maior e intolerância ao exercício, ele vai ficar mais cansado, tá? Com isso ele tem essa congestão capilar brônquica, porque está cheio de sangue ali, não está o seu trajeto do sangue sanguíneo não está indo corretamente. Isso faz com que tenha uma estase, uma baixa eficiência ventilatória, diminui a hematose, diminui a troca gasosa, diminui a oxigenação de todo o corpo, né? Além disso, com esse edema pulmonar clínico, né, esse aumento da pressão hidrostática excepcionalmente alta, né, esse aumento vai ter esses prejuízos de trocas gasosas e o animal vai começar a apresentar esses distúrbios hemogasométricos, né, vai apresentar essa disfunção de troca gasosa, o animal vai apresentar mais gás carbônico do que oxigênio, e isso também afeta demais esses pacientes, chegando até quadros de cianose, né, até quadros de animal com essa baixa perfusão de oxigenação correta, né. Então, reforçando, nos sinais clínicos observados vai ser devido a essa fisiopatologia da doença, como ocorre, né? A gente observa também um aumento da frequência cardíaca, além da frequência respiratória, durante repouso, com um mecanismo compensatório de tentar fazer essa oxigenação, nutrição de todo o corpo, né? A gente observa tosse, a gente observa problemas pulmonares, como crepitações úmidas na base dos pulmões, aumento de som maciço à percussão das bordas ventrais do pulmões. Então, na auscultação com percussão, você, em vez de observar aquele som fisiológico, né, na ausculta, que é um som claro do pulmão, você vai observar esse som maciço, tá certo, pessoal? Esse som de congestão, uma intensa dispneia. Como tem essa falha na troca gasosa, o animal vai apresentar cianose, como nesse ovino aqui, ó, nessa mucosa aqui mais azulada, né? E essa outro bovino aqui com esse desconforto respiratório, essa posição ortopneica, né? Essa posição de tentar inalar, tragar mais oxigênio, mas como essa troca gasosa está complicada, né? Não tem não ajuda tanto, né? Então isso é uma tentativa de melhorar a sua ventilação, consequentemente a troca gasosa. Mas então os sinais clínicos advêm da sua fisiopatologia, né, de como ocorre, né, toda essa doença, e observar que a insuficiência cardíaca congestiva esquerda, ela cronicamente, ela também pode levar a uma insuficiência cardíaca congestiva direita, né, com todos aqueles problemas que a gente já falou na circulação portal, na circulação visceral, tá? E aí vai levar aqueles edemas de membro, edemas generalizados, congestão hepática, enfim, uma levando a outra, né, aumentando mais esses problemas cardíacos devido a essa condição. Ao laboratório clínico, né, na patologia clínica, alguns exames que podem ter relevância, né, diferenciais, é quando a gente pode fazer a aspiração desses líquidos cavitários, né, desses derrames, e observar um transudato mais edematoso com uma alta concentração proteica, tá certo? Devido à diminuição da pressão oncótica, aumento da pressão hidrostática, sai dos vasos e cai nas cavidades, né? E como a gente já falou, principalmente na insuficiência cardíaca congestiva direita, esse aumento de permeabilidade renal vai ter a perda das proteínas plasmáticas, e a gente vê uma urina concentrada, porque já diminui o fluxo renal e aumenta também
essa liberação de proteínas na urina. Então tem-se uma proteinúria. Então, pessoal, tratar essas condições, né, a gente tem que tentar melhorar a contratilidade, melhorar essa função cardíaca, né, por meio de glicosídeos digitais, como a digoxina, fazendo uma dose de ataque 2,2 mg por 100 kg. Só que a gente fazer uma conta rápida aqui, ó, vai dar mais ou menos 0,80 mg a cada 100 kg por 4 horas, né? A cada 4 horas isso aqui acaba tornando-se inviável, tá? Na medicina desses grandes animais. Mas a gente pode associar junto, ou se tiver disponibilidade de fazer uso de diuréticos como furosemida, 0,5 mg por quilo, tá? Durante 4 dias, isso para diminuir essa congestão, esse edema pulmonar, esse excesso de líquidos, né? Edemas cavitários, esses edemas em membros, para melhorar essa condição do animal também, poder melhorar esse desconforto, trazer um conforto maior ao animal. Então, como considerações sinais da insuficiência cardíaca congestiva, seja esquerda ou direita, né, são condições, não vamos dizer raras, mas são condições que não ocorrem com tanta frequência na bovinocultura, né, na criação dos ruminantes de forma geral, na verdade, que pode acometer também ovinos, caprinos, bubalinos, enfim. Só que são advindas de outras enfermidades, né, claro que, como a gente falou, tem alterações congênitas, defeitos genéticos que podem estar ocorrendo ali, mas degenerações miocárdicas, endocardites, então é tratar a sanidade do animal para evitar que tenha algumas enfermidades como essa, né? Retículo pericardite traumático, então evitar excesso de objetos, pérfuros cortantes, né? De corpos estranhos metálicos na propriedade que o animal possa ingerir, principalmente os bovinos, né? Evitar isso, porque quando se chega nessas condições, a gente vê que debilita demais o animal, pode levá-lo a óbito, né? Tratamento não é muito fácil, ainda falta muita coisa a gente estudar, aprender realmente como tratar, e também levando em consideração que é uma condição difícil de ser diagnosticada, tá? Não é todo mundo que vai ter essa destreza na ausculta, que vai conseguir realmente diagnosticar que é a causa de insuficiência cardíaca congestiva. A insuficiência cardíaca ela vai estar relacionada a várias outras enfermidades ao coração, ao sistema cardiocirculatório. Então, assim, é uma condição difícil, né? A gente tem que tratar ou evitar, né, controlar e prevenir as causas principais para evitar que chegue nessa condição de insuficiência cardíaca congestiva, porque trazem grandes prejuízos ao bem-estar desses animais e também à criação desses animais, né, a produção desses animais. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre insuficiência cardíaca congestiva dos ruminantes, tá? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, falem comigo. Encontro vocês em outro assunto. Até a próxima aula, pessoal.